Hoje eu vou mostrar para vocês uma produção de salgados de 20 kg de farinha de trigo. Então hoje eu vou mexer essa massa sem utilizar nenhuma máquina. Eu vou mexer umas mexidas de 5 kg de farinha, vão ser 4 mexidas. Vai ser o processo todo manual. Espero que vocês gostem do vídeo e agora vamos conferir. Eu já tenho aqui 500 gramas de açúcar, 100 gramas de sal, 400 gramas de margarina, 10 ovos, e agora eu vou mexer um pouco esses ingredientes para poder acrescentar a farinha, o fermento e a água. Agora eu vou acrescentar 5 kg de farinha de trigo e vou mexer nessa massa aos poucos. Como vocês estão vendo, realmente é muita massa para mexer na mão sem utilizar uma masseira. Então eu vou mexer a massa, os 5 kg, mas na hora de sovar essa massa, de fazer o processo de sovar, aí eu vou dividir em duas partes para não ficar muito pesado e para conseguir dar um ponto bacana na massa. Vou acrescentar também 100 gramas de fermento, vou mexer um pouco e colocar o líquido. Aqui eu vou acrescentar água, mas você pode utilizar leite. A quantidade correta para essa massa foram 2 litros. Agora eu vou mexer novamente até dar o ponto de sovar essa massa. Muito bem, gente, a massa já está pronta, olha só. Então agora eu vou sovar essa massa melhor, e para sovar essa massa, deixar ela no ponto de trabalhar com os salgados, eu vou ter que dividir em duas partes, como eu falei no início, para ficar melhor de trabalhar essa massa. Vou sovar uma parte, depois a outra, e vou deixar descansar por 5 minutos essa massa, para ficar melhor de modelar os nossos salgados. Olha só, gente, como vocês viram, eu deixei descansar aqui por uns 5 minutos e olha como a massa já descaiu, ficou bacana. Então, outro trabalho aqui é que eu não tenho um rolo profissional. Aqui nessa moça que eu venho fazer os salgados, ela não tem aqueles rolo profissional e eu vou ter que improvisar. O bacana dessa profissão é você saber improvisar, né?
tirar uma quantidade de salgados, como eu estou tirando hoje, 20 quilos de farinha para desmanchar em salgados, e no improviso. E ela tem um rolinho de estirar pasta americana, gente, e é com ele que eu vou fazer os salgados, olha só. Não é um rolo profissional para salgados, mas eu vou utilizar ele aqui porque é o que tem aqui na lanchonete, e eu vou fazer esse improviso para conseguir tirar essa produção. Bem, o primeiro salgado que eu vou fazer aqui é o de salsicha com creme de queijo. Esse creme de queijo é aquele recheio que a gente faz para rechear os pão de queijo, então eu gosto de fazer ele, esse recheio caseiro, e, e colocar em todos os salgados que eu faço, a maioria dos salgados eu gosto de colocar ele. Então aqui na salsicha vai ficar bacana também, porque é um salgado que é vendido aqui a R$ 2. Então para dar um sabor nesse salgado eu resolvi colocar um pouco de creme, e isso vai agregar um sabor no salgado que com certeza dá para vender a R$ 2. Muito bem, gente, eu já fechei aqui as fitas dos salgados recheados. E olha só, para cortar, eu não preciso cortar a salsicha, porque senão vai ficar um maior que o outro. Então eu vou apertar um pouco na divisa da salsicha entre uma e outra, e aí a massa vai afastar um pouco, e aí eu corto naquele meio da massa, para eles ficar tudo padronizado. Outro detalhe importante é que eu não vou assar esse salgado. Você que vai fazer para congelar, o processo é esse. Você vai fazer, colocar dentro de uma forma dessa de pizza e colocar num freezer para congelar. E no dia seguinte que você for assar, você vai retirar e deixar ele descongelar, ativar a fermentação, ele já na assadeira de ir para o forno para poder assar. Nesse processo aqui você pode fazer grandes quantidades de salgados que você não vai ter problema, porque realmente vai ficar bacana. Você pode também estar passando um plástico filme para ajudar a lacrar bem, para não entrar ar e não congelar mesmo a massa, apenas travar a fermentação. Esse próximo salgado eu vou fazer ele misto. Aqui a opção, nesse daqui eu não costumo colocar o creme de queijo, né? O recheio de queijo. Na verdade eu costumo colocar um pouco de vinagrete quando tem, mas como não tem pronto, eu vou fazer ele assim mesmo.
O modelo dele eu vou fazer estilo costela de Adão. O pessoal chama costela de Adão, esse modelo, esse estilo de salgado, que as pessoas também fazem aquela Catarina nesse modelo. Então é um modelo bem bacana de salgados e eu faço, depois eu corto no tamanho desejado. Olha só, gente, o próximo salgado vai ser um salgado bem bacana, no estilo de um baguete, que eu faço ele sempre com recheio de calabresa, mas hoje aqui eu vou fazer ele com recheio de queijo. É quase no modelo de uma esfirra, para fechar ele, só que eu vou fechar os dois lados como ficasse aquelas duas partes. É quase o modelo de uma esfirra, então vai ficar bem bacana, é bem prático. E o processo que eu faço ele aqui, tem gente que faz esse tipo de salgado, ou a esfirra, fazendo os discos e depois fechando, estirando a massa. Eu já gosto de fazer dessa forma, eu faço as bolinhas, depois vou passar óleo na mesa, eu faço as bolinhas, deixo elas descansarem, depois passo óleo na mesa, viro essas bolinhas na parte que está com óleo e vou apertando aos poucos como se fosse abrir uma massa de pizza. E aí depois só é rechear e fechar o salgado no modelo desejado. Muito bem, gente. As bolinhas já descansaram um pouco aqui. E como eu falei, agora eu passei óleo e vou colocar essas bolinhas aqui, virar elas em cima do óleo, que vai ficar bem bacana, vai ficar bem prático de espalhar elas, de formar os discos, para poder rechear e modelar os nossos salgados. Agora que eu já coloquei o recheio, eu vou fechar. Olha só como é prático. É como se fosse fechar uma esfirra, só que o outro lado você fecha do mesmo jeito. Então ficou muito bacana. Olha só que salgado lindo. Então esse aqui eu posso fazer ele de carne, de frango, de calabresa, qualquer recheio desejado.
Muito bem, gente. Agora que todos os salgados já estão prontos, já estão no freezer, deu para encher o freezer aqui, tem 2 freezers cheios. Olha só, foram 20 quilos de farinha, eu mexi de 4 vezes e cada vez que eu fui sovar essa massa eu dividi em 2 partes, como vocês viram aí. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha passado alguma dica importante para você que faz salgado aí. E se você tem alguma dúvida, deixe lá nos comentários ou entre em contato pelo WhatsApp que eu deixo sempre na descrição dos vídeos. E para mim é um prazer poder ajudar por lá também. Então, gente, esse outro modelo eu fechei a fita normal, como se fosse fazer um joelho normal, ou diplomata, como algumas pessoas chamam, né? Mas o diplomata eu já chamo mais quando ele tem a massa semi-folhada. Esse daqui a gente chama aqui de joelho, né? Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, a você que vai compartilhar e até a próxima receita.